Então, pessoal, muito obrigada, prof. Renata, pelo acolhimento da UERGS e desse evento que não é apenas da UERGS. Eu vou abrir a meu cerimonial aqui, não era a minha intenção. Está aparecendo na tela o cerimonial? Não. Eu vou abrir meu cerimonial aqui e para conseguir fazer com mais correção. Então, o evento se chama Dionélio Machado, Letramento de Percurso, a tetralogia em uso. Esse evento ele foi gerado com um grupo de pós-graduação lá do Cefet de Minas Gerais, e eu estava fazendo o estágio pós-doc junto com o meu supervisor, professor Vicente Aguimar Parreiras, e dentro do projeto nós geramos leituras com os pós-graduandos a respeito das obras do Dionélio Machado. E foi um congressamento de ideias tão maravilhoso que a gente resolveu trazer o evento para Porto Alegre. A ideia de participar da Feira do Livro, num primeiro momento, era que todos viessem, mas todos sabem das circunstâncias que nós vivemos, a conjuntura social e etc. Nós acabamos gerando, então, já para evitar qualquer tipo de constrangimento, nós geramos esse evento, então, multimodal, ou seja, todo mundo está participando do jeito que pode, e a ser realizado de forma híbrida. Presencialmente, nós estamos em alguns aqui, convidados, né? E estamos fazendo essa transmissão síncrona, que está emocionante. Está emocionante. Para quem conhece as pessoas que estão na tela, como eu conheço, nós estamos aí com gente de todo o Brasil, né? Eu estou muito tocada com isso. E esse evento, além disso, tem uma parte que é uma apresentação online de trabalhos que os alunos fizeram, e esses alunos, é bom dizer, que eram mestrandos, doutorandos e alunos ouvintes, né? Eles fizeram vídeos a respeito das obras do Dionélio Machado, e nós transformamos esses vídeos numa exposição de vídeo pôster. Quando a pessoa faz a inscrição, ela já recebe os links, né? Então, vejam que nós realmente tentamos fazer um evento multimodal mesmo. Então, esse evento ele acabou se constituindo num congressamento muito bacana do POSLING, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguagens do Cefet Minas Gerais, o PPGD, que é o Programa de Mestrado em Educação da UERGS, e a pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, a edição de Erechim, a qual eu coordeno juntamente com a professora Thais, que está aqui presente também. Então, nós ficamos assim, muito felizes por ele estar acontecendo no Cirandar, não apenas por ser um espaço, mas por ser o espaço que é uma ONG comprometida com a emancipação das pessoas, com a evolução humana, com a cultura. Vocês não podem imaginar como está maravilhoso. Aqui nós estamos falando dentro da biblioteca, cada canto cuidado com alguma coisinha de arte, muito lindo, é um ambiente muito lindo. Então, hoje, a nossa mesa redonda de hoje, a ideia dela é abrir, assim, quem foi Dionélio Machado, o que é exatamente o letramento de percurso, né? E o que esse letramento de percurso teve a ver com a formação literária docente. Então, nós resolvemos fazer essa abertura, saudando as pessoas que estão aqui, todos os colegas. Nós temos os colegas de Erechim, temos os colegas de Porto Alegre, temos os colegas de Osório, nossos alunos da pós-graduação, que são de todo o Brasil, nossos alunos do pós-ling. Se eu fosse citar o nome de todos, eu estaria sendo injusta. Então, eu gostaria de fazer convites representativos para fazer uma pequena fala. Eu gostaria, já sem muitas delongas, apesar da minha paixão pelo Dionélio, que vocês todos sabem, né? Gostaria de já passar para o professor Marlon. Tá, Marlon, seja bem-vindo, um prazer te ver. E como eu não sei o que de mais importante tu quer falar sobre ti, fale sobre teus livros, tudo muito rapidamente, porque eu estou com a Samira engatilhada aqui já para a próxima fala. Bom, na verdade, o agradecimento é meu, né, por ter feito a disciplina com a senhora doutora professora Ana Carolina Martins da Silva, e a partir das leituras do Dionélio e das discussões em grupo, juntamente com o professor Vicente e os colegas de classe, ir descobrindo nas obras do Dionélio, né, e nas perspectivas do letramento de percurso, uma ligação com a psicanálise,
né? Minha formação, primeiro, sou técnico em mecânica industrial, aí eu me vi meio maneco manivela também. Depois, eu sou graduado, bacharel licenciado em geografia, e aí me veio o lado político do maneco também, do Dionélio também, né? Já falando um pouco do meu percurso, que é interessante, né? A gente, dentro do conceito de letramento de percurso, falar um pouco até do nosso próprio contexto mesmo. E sou psicanalista, né? Eu tenho uma ligação forte com a filosofia, uma pós em filosofia hermenêutica, sou psicanalista, né? E faço algumas disciplinas de doutorado, e uma delas foi com a professora Ana Carolina. E queria agradecer muito pela oportunidade da senhora acreditar nessa ligação. Não sei se é meio loucura minha, essa loucura está sendo exposta aqui agora e vocês vão poder compartilhar dela um pouco. E assim eu recebi as críticas, né, para ver se faz sentido o que eu visualizei. Então, eu inicio aí com essa frase do Lacan, né, se podia voltar um pouquinho, que o sujeito como tal está na incerteza em razão de ser dividido pelo efeito da linguagem. E pode passar. Eu fiz uma cronologiazinha da minha pesquisa aqui, e aí, tal qual, de acordo com o que me surgir, talvez eu faça algumas outras inferências, né? Então, partindo da psicanálise, né, o aparelho de linguagem aí, o Freud já delimitava a linguagem e a memória como sendo da ordem fundante do eu. A obra sobre as concepções das afasias demarca a ruptura de Freud com o campo da neurologia e demonstra o primeiro modelo de aparato psíquico, chamando-o de aparelho de linguagem. A psicanálise tem a função de interpretar as significações da linguagem recôndita em busca das causas do sofrimento psíquico. No caso desta pesquisa, né, que é a minha, no caso, óbvio, mais especificamente dos conceitos de desrealizações e despersonalizações, que podem acontecer no ambiente escolar. Então, o que eu fiz foi justamente isso, misturar o que eu estou fazendo, né, o letramento de percurso, cunhado pela professora Ana Carolina, e né, quem sabe eu possa contribuir com a expansão desse conceito que eu achei muito interessante, porque ele busca não dividir, mas agregar, né? E eu achei isso super interessante. Pode passar, por favor. E aí conjugar, né, o letramento de percurso de psicanálise, especificando os conceitos de desrealizações e despersonalizações, que segundo o próprio Freud é quase a mesma coisa, né? E eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui e complementar depois. Então, de acordo com Freud, as desrealizações e as despersonalizações ocorrem de duas maneiras. Ou sente-se estranheza relativa a uma parte da realidade, ou sente-se que uma parte do seu eu lhe é estranha. Se o eu é a instância do princípio de realidade, consequentemente, consideramos que há também uma despersonalização proporcional à desrealização. Não à toa, Freud afirma que as desrealizações e despersonalizações estão intimamente ligadas. Pode passar também. Pode passar, por favor. E assim, né, no meu percurso, eu sempre pesquisei o quanto que o ser humano vem se tornando inorgânico, digamos assim. No sentido de que, né, na reprodutibilidade da técnica em suas várias instâncias, seja no chão da fábrica,
né, sem saber do produto final. Dentro da escola, dentro da academia, né, todos os aparatos, inclusive os burocráticos, eles meio que nos tornam não autônomos, mas autômatos, meio que máquinas. E isso sempre me veio à mente, né, sempre foi uma discussão que eu levantei, principalmente com relação à questão do sujeito e do objeto, que é primordial na filosofia. Né? Qual o lugar do sujeito, qual o lugar do objeto no comportamento do sujeito? Né? E aí a gente tem a verificação das realizações e despesonalizações no ambiente escolar, face importante justamente pela hipótese da administração burocrática exercer a função de gestão dos sofrimentos psíquicos. Por exemplo, no sentimento de que os professores, diante das suas insatisfações e das repetitivas tarefas, sintam-se como autômatos, na possibilidade do desgosto ao nos sentirmos reificados. O indivíduo pode ainda se sentir representando um papel e julgar-se apartado e apático em relação a si mesmo e o seu ambiente de trabalho. Né? Então, assim, o que me veio, né, durante as leituras foi justamente isso, tanto que nós, professores, devido a várias circunstâncias superestruturais, estruturais, salários baixos, más condições de trabalho, falta de dignidade, falta de reconhecimento social, e eu fui percebendo isso na fala dos professores, sentindo até que as próprias reuniões falaciosas, repetitivas, elas, assim como a sala dos professores, elas são um sintoma de que os professores estão se sentindo desrealizados de alguma forma. Então, levei isso, né, essa percepção leva a crer que eles têm um tipo de sofrimento psíquico. Conjugado a essa constatação, né, me veio a ideia de misturar o texto deles, de alguns deles, para, a partir daí, acontecer as análises utilizando os conceitos psicanalíticos, né? Por exemplo, de recalque, por exemplo, a própria desrealização, a transferência e etc. Então, uma questão chave, né? Em que medida o universo escolar administrado contribui para a reificação da consciência, proporcionando as patologias dos afetos angustiadamente crônicos, e ainda numa possível fragmentação relativa do sujeito professor com ele mesmo em relação ao outro e em relação ao ambiente escolar. Pode passar, por favor. Como, né, anteriormente eu coloquei o conceito de burocracia, inclusive essa leitura foi mais uma indicação da professora Ana, nas palavras de Max Weber, em O que é burocracia, a superioridade puramente técnica da organização burocrática sempre foi a razão decisiva do seu emprego. O mecanismo burocrático é para as demais organizações como a máquina o é para os modos de produção não mecanizados. A burocratização suscita, em particular, a possibilidade de pôr em prática o princípio da especialização das funções administrativas de acordo com as regulamentações objetivas. As atividades são confiadas a funcionários especializados e, com a prática, eles vão aperfeiçoando cada vez mais o trabalho burocraticamente fragmentado. A resolução objetiva das questões pressupõe a solução conforme as normas calculadas, inclusive sem levar em conta as pessoas. Isso é interessante porque voltamos novamente à questão do orgânico e inorgânico. Né? Quando não se leva as pessoas em consideração, há uma inorganicidade nisso tudo. Marlon, Oi. Não quero te atrapalhar, meu querido, mas tu vai ter que dar uma objetivada aí pelo adiantado da hora. Tá ok, beleza. Fazer essa relação da tua percepção do sofrimento psíquico dos docentes, como é que tu pretende utilizar, fazer essa relação com o letramento de percurso, querido? Sim, estamos chegando lá, professor. Então, as mudanças no formato do eu.
né, de acordo com Marcuse, o modelo nuclear da família divide com outras instâncias de tensionamento na formação do eu. A formação não passa mais exclusivamente pela família, mas também pelos dispositivos sociais, por exemplo, a escola e os produtos da indústria cultural. As ocasiões em que a sociedade organiza mais diretamente o eu tornam-se terreno fértil para o surgimento da sociedade de massas e de indivíduos fragilizados, que, ao não manter a sua distinção, resultam também em objetos administrados. Bom, diante já da colocação da professora Ana, né, tem a motivação da pesquisa, que eu já falei um pouco, né, a motivação da pesquisa surge também da observação da reclamação da classe docente sobre as várias condições de trabalho. O novo ensino médio como um dispositivo também de diminuição de carga horária de disciplinas de humanas em prol de disciplinas que mais técnicas que servem diretamente somente ao mercado de trabalho, não um pensamento um pouco mais, digamos, crítico, né? E aí, na ocasião da leitura da obra Letramento de Percurso, uma concepção de letramento inspiradas em escritos do PIBID, eu fui mais animado ainda pela autora e cunhadora do conceito, a própria Ana, a professora Ana, quando da explicação de que as colocações realizadas pelo psicanalista Dunker são quase idênticas às da teórica do letramento, Ângela Bustos de Kleiman. Os questionamentos são: consulte o balanço de sua alma, verifique se você está fazendo exercícios na direção de deflacioná-la ou inflá-la. Qual é o alimento de sua alma? Né? A professora considera que são perguntas de um psicanalista que podem ser direcionadas para os professores. Interessante notar que, ao final do mesmo parágrafo, a professora propõe a pergunta: o que você pensa disso? Seguida da sugestão: escreva sobre isso. Então, já um pouco mais objetivamente, né, tudo isso suscita nessa ligação entre o letramento de percurso e a psicanálise, de que o movimento é muito importante. Então, se há uma burocratização que é predominantemente colonizadora ainda, é preciso voltar, e a escrita, né, tanto para o letramento de percurso quanto para a psicanálise, a gente tem alguns exemplos. O Freud, por exemplo, não conheceu o Schreber e fez análise do Schreber. O Lacan não conheceu James Joyce e fez leituras psicanalíticas do James Joyce. Então, eu quero usar o letramento de percurso para perceber, para sentir se realmente há essa despersonalização, né? Aí eu utilizo a escrita e o percurso de cada pessoa, a vida que levou a docência, como ela se sente hoje, como que foi aquele passado, e eu vou misturar objetos linguísticos de análise juntamente aos objetos de análise da psicanálise. Pode passar mais um pouco também. Temos, então, no letramento de percurso, de acordo com Silva, a possibilidade da atuação de atividades conjuntas. Por isso, é possível estender esse significado ao texto, tornando-o reflexo do sujeito em ação concomitante com outros sujeitos através da palavra. Não à toa a psicanálise também, né, de acordo com Freud, a cura pela palavra. Se não a cura, a descoberta dos conteúdos recalcados, que faz com que os sintomas ou desapareçam ou se amenizem. Assim como está presente nas discussões sobre a escrita e a linguagem, vislumbrar o texto como um sujeito. Aspectos esses também compartilhados pela psicanálise. Já falei do Schreber e do Lacan. Pode passar também, por favor. Bom, um pouco da metodologia para finalizar. A professora Silva vê o letramento como uma metodologia que conjuga atividades que não apenas comunicariam algo, mas também um tipo de catarse proporcionada de amadurecimento pessoal. Nesse sentido, é importante lembrar que, antes de cunhar o termo associação livre, Freud utilizou o termo catarse. Aí houve uma coincidência muito grande também na utilização do termo catarse, feito, né, realizado pela professora no letramento de percurso, como pelo Freud na psicanálise.
Então, para a psicanálise, a catarse acontece na liberação de emoções, sentimentos e tensões reprimidas. Então, o que eu quero, basicamente, é ver se, através do texto dos profissionais da educação, se eles conseguem expressar essas emoções, esses sentimentos, essas tensões reprimidas, para que, assim, a gente comprove, por exemplo, em determinada instância ou porcentagem, o sofrimento psíquico causado pela burocratização dentro dos mecanismos estatais utilizados nas escolas, e que está cheio por aí, né? O próprio diário escolar, as normas que são colocadas e tiradas no mesmo dia, praticamente, né? E aí o diretor às vezes não sabe o que fazer, os professores também não. A gente vive, bom, pelo que eu visualizo já há anos, a gente vive essa realidade, né? Se eu estou errado, pode ser que em outro local não, mas eu estou focalizando, né, em mecanismos do estado de Minas Gerais. Tá, então, como teorias, assim como práticas metodológicas, o letramento de percurso e a psicanálise, tendo apoio na análise de conteúdo, intercalam a visão de que o sujeito, através de sua narrativa, descreve a sua existência, podendo, assim, recordar, repetir e reelaborar os seus pensamentos, de modo a ressignificar o seu sofrimento psíquico. Inicialmente, o intuito é convidarmos profissionais do ensino público estadual de Minas Gerais para escreverem sobre o percurso de vida que os fez chegar à docência e como lidam com a profissão hoje, para depois realizarmos as análises dos discursos produzidos por eles. Então, o intuito da pesquisa é esse, né? Através do letramento de percurso, da escrita da vida deles, visualizar como que eles lidam e se existe esse sofrimento psíquico mesmo, se a gente pode comprová-lo de alguma forma. E já tem outras pesquisas que o comprovam, né? Mas peguei esses dois conceitos e metodologias para dar uma ressignificada tanto no sofrimento psíquico neoliberal, né, de uma escola que ainda é tradicional e neoliberal. Bom, então o meu trabalho ele vai nessa linha aí, tá? Queria mais uma vez agradecer. Obrigada, Marlon. De nada. Obrigada pela participação, parabéns pelo raciocínio, perdão pela pressa, mas é tudo muito grandioso. E o dia da abertura nós temos todas as outras falas de abertura acabam ficando apertados, né? Mas tu vais participar do evento até o final e vais participando novamente e contribuindo com essa tua visão, né, sobre o letramento e a psicanálise, à medida que os assuntos vão voltando ao debate. Grande abraço, fiquei muito feliz em te ver. Tá? Quanto aos livros, eu vou deixar os links aqui no chat. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, tá? Eu agradeço, um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, Marlon.